Você pode ficar em pé comigo nessa noite para nós lermos a palavra do Senhor. A graça e a paz de Cristo, amada igreja. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Quando a nossa pastora cantava que o controle ainda está na mão dele. Encaixar completamente com a palavra que a gente vai trazer hoje. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Não. Pode o mundo, por sua visão limitada, achar isso ou aquilo sobre a tua história, sobre a tua vida, mas deixa eu te falar, o controle está nas mãos dele. Ele é o dono da tua história. Como era o dono da história dessa mulher de Deus que nós vamos ver agora? Talvez você já conheça, Ana. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 12, apenas o 12. Diz assim: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Em outra tradução diz assim, talvez seja igual à tua: enquanto ela seguia em oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Pai, nós estamos aqui na tua presença em oração. E nós cremos que o mesmo Deus que ouviu o clamor de Ana é o mesmo Deus que hoje, do alto do seu trono, ouve também o nosso clamor. Ouve também a nossa oração. E a posição que nós queremos estar, Deus, é essa: de quem ora e apresenta todas as nossas dificuldades, todas as nossas demandas, todo o nosso desejo perante Ti. Que nesse momento, Deus, Tu possa inclinar os Teus ouvidos ao Teu povo, e que Tu faça a Tua vontade prevalecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar? Mais uma vez eu repito aquilo que já foi cantado aqui nessa noite. O controle de tudo está nas mãos do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do tempo, o nosso Deus é o Deus da história. É o Deus que, mesmo que nós achemos que Ele ainda não exista, ainda assim Ele existe, Ele controla todas as coisas e é soberano nas suas ações sobre as nossas vidas. E às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, e às vezes, Hugo, nós não entendemos o porquê do ombro, e às vezes, Alice, nós não entendemos o porquê da voz, nós não entendemos o porquê do câncer no mês de outubro, como nós estamos, né, pastora? Nós não entendemos o porquê de algo estéril, como era na vida de Ana, mas o controle continua nas mãos dele. Essa história, que talvez, como eu disse, você já conheça, tem muitos personagens. Tem um marido extremamente devoto, sacerdote do seu lar, que era Eucana. Tem uma mulher de Deus, cuidada pelo seu marido, que era Ana. Tem uma mulher que, ao invés de aproveitar as benesses que tinha dadas pelo seu marido, preferia tirar uma onda da cara daquela que não podia ter filho. Uma mulher que enterrava sonhos, como era Penina. Essa história é a história de um sacerdote que está lá no templo, Eli. É a história de um profeta que é a voz de Deus, Samuel. Mas mesmo sendo a história de pessoas com características tão diferentes, essa história é a história escrita pela mão do próprio Deus. Talvez você olhe para a sua história e, comparando com a história de Ana, você diga: na minha vida já passou muita gente com características diferentes. Um pai ausente, uma mãe relapsa,
um filho desobediente, um professor que me traumatizou, ou eu mesmo que andei desgarrado, sem caminho, sem saber para onde ir. Mas eu quero te dizer que independente das circunstâncias, tal qual a vida de Ana, a tua história foi escrita pelas mãos do Senhor. E dessa história, Ele não perdeu o controle. E dessa vida, que é a tua vida, Ele tem cuidado em cada um dos detalhes. Sabe o que acontecia na vida de Ana? E muita gente acreditava que era uma maldição sobre a vida dela. Mas na realidade, se você for ler primeiro o livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 5, Deus havia cerrado a madre de Ana. Não foi o diabo, não foi o ciclo natural da vida dela. A palavra é bem clara. Deus havia cerrado a sua madre. E em muitas ocasiões, nós ouvimos no nosso caminhar o não de Deus. Eu já ouvi o não de Deus várias vezes. Alguém mais aqui ouviu o não de Deus? Você pode levantar a sua mão? Achei que era só eu que tinha ouvido o não de Deus. Mas sabe quando o meu Deus me disse não, eu entendi que na realidade Ele estava cuidando. Quando meu Deus disse, é até aqui, eu entendi que era o cuidado e o amor dele sobre a minha vida. E quando Deus cerrou a madre de Ana, Ele também estava cuidando. Mas quando Deus diz um não para um filho seu, demonstrando o seu amor, Ele ao mesmo tempo coloca as condições e as pessoas necessárias para que nós passemos por esse não de cabeça erguida. E assim era a relação de Ana com Eucana, seu marido. Eucana, apesar de ter uma outra esposa chamada Penina, e essa ser uma mulher fértil, que lhe dera muitos filhos, ele observava Ana e dava o melhor dos seus suprimentos. Porque quando a gente ouve um não do Senhor, Deus ao mesmo tempo oportuniza na vida de outras pessoas, ou dá a oportunidade de sermos abençoados através da vida de outras pessoas. Se Deus disse não nesse teu sonho, se Deus disse não nesse projeto, saiba que Ele levantará pessoas para caminhar lado a lado contigo, e você continuará de pé, suportando, mesmo ouvindo o não de Deus. Eucana dava tudo de bom e do melhor para ela, e não apenas em suprimento financeiro ou de alimentos. No versículo de número 8, Eucana se preocupa de uma maneira tão grande com aquela mulher, que ele começa a dizer, olha, por que você está tão tristonha? Olha, eu estou aqui para te ajudar. Não ligue se você é estéril, ou se você ouviu o não de Deus na tua vida. Continue de pé, eu vou passar juntamente com você por esse momento. Eu entendo que talvez o teu sonho, o teu plano, o teu projeto, ele possa estar frustrado, mas entenda que Deus me levantou para juntos atravessarmos esse momento. Não se comparava o amor que Eucana tinha por Ana com o amor que ele demonstrava por Penina. Apesar de Penina ter lhe dado filhos, e eu creio que filhos maravilhosos. Tem gente que gera filho, tem gente que gera semente, tem gente que gera sonho, mas existem sonhos que nascem no coração do próprio Deus. E mesmo naquele momento específico, ele cerrando a madre de Ana, Deus sabia que a semente que viria mais à frente era muito maior do que qualquer semente gerada pela vida de Penina. O sonho que Deus tem sobre a tua vida, o plano que Deus tem a respeito de você, é muito maior do que o teu inimigo possa imaginar. É muito maior do que o que você possa querer.
Eu quero um HB20 novo, diria minha irmã Alice ou meu irmão Rafael. Aí Deus vai e surpreende, não com um HB20 novo, eita, com uma Mercedes nova. Mas bem material é muito pouco. Eu falava numa outra pregação que pobre do homem que só tem o dinheiro. O sonho que Deus tem de realização e de felicidades e de sentimento sobre mim e sobre você, olha, esse aí é muito maior. Esses os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Sabe o que é Deus, Criador de todas as coisas, dizendo: o meu pensamento sobre Érica é um pensamento de bem e não de mal. O Deus Criador de todo o universo, provedor de todas as coisas, dizendo: o que eu penso sobre você é um pensamento de paz. Como nosso pastor falou agora há pouco, é muito mais além, é muito mais do que a gente pode pensar. Mesmo sobre aquele quadro que parece ser de esterilidade. Está lá Ana estéril, e para aquela sociedade ser estéril era algo devastador. A mulher só era considerada na sociedade se ela se realizasse como mãe. Então imagine que Ana, ela sofria os mais diversos tipos de preconceito, porque ela não podia gerar um filho. Porém não há quadro que o nosso Deus não possa reverter. Lembra que eu te falei agora há pouco que quem encerrou a madre de Ana foi quem? Deus. Não há quadro que Deus não possa reverter. Eu vou te lembrar a história do rei Ezequias. Deus mandou o profeta Isaías se levantar e dizer ao profeta Ezequias, ao rei Ezequias: olha, Ezequias, arruma a tua casa, arruma o teu lar, porque certamente você vai morrer. Está decretado, Deus decretou. Certamente chegou o teu fim. É até aqui. Eu não tenho poder algum para mudar um decreto do Senhor. Você não tem poder absolutamente nenhum para mudar um decreto do Senhor. Mas o decreto que Deus faz, não é porque Ele se arrepende. Se Ele quiser, Ele volta atrás para te dar mais 15 anos de vida, como Ele derramou sobre a vida do rei Ezequias. Lembra de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Você sabe o que é um morto há 4 dias? Já está em estado de putrefação. A cor da pele já não é mais a cor da pele original. E imagine, esse mesmo Deus que permitiu que Lázaro morresse, chega depois de 4 dias e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus é um Deus que muda quadros. E se o quadro da tua vida parece ser irreversível, improvável, impossível, Lucas 1,37 diz que Ele é o Deus dos impossíveis. E se Ele é o Deus dos impossíveis, tal qual fez na vida de Ana, que Ele abriu novamente a madre que Ele havia cerrado, Ele abrirá novamente a madre dos sonhos que você tem. Se você tinha sonhos e projetos, você está autorizado a voltar a sonhar novamente, porque nessa noite de clamor, Deus abre a madre espiritual sobre a tua vida. Se você acha que estava limitado, e eu já passei dos 30, eu já passei dos 40, ou como nosso irmão Erlano, eu já passei dos 50, e não posso mais sonhar, e não posso mais alcançar, e não posso mais conquistar, eu quero te dizer que Deus te fará ir além. Deus restaura ministérios. Você sabe o que é um ministro da casa do Senhor? Ter a sua vida ministerial totalmente restaurada, é porque Deus restaura quadros. Você sabe que alguém com a vida totalmente desgraçada, financeiramente falando, e Deus fazer aquela pessoa começar a prosperar, é porque Ele muda quadros. Nessa noite que você possa ser engravidado do amor de Deus, sabendo que Ele mudará o quadro da tua história.
Aí você pode parar e pensar assim, irmão Alexandre, mas sobre a minha vida está tudo bem. Só que sobre o tudo bem que Deus tem sobre nós, Ele pode ainda ir muito mais além. Você entendeu isso? Sobre o tudo bem, e está tudo bem na minha vida, mas eu creio que o meu Deus pode me fazer ir muito mais além. Eu sei que o quadro pode melhorar ainda mais. E eu sei que hora ou outra eu vou chorar como Ana chorou. E eu sei que hora ou outra eu vou me sentir aflito, ansioso. Mas eu sei que o meu Deus, ainda que eu não tenha o filho, eu não perdi meu pai. Ainda que você não tenha o filho, ainda que você não tenha o sonho, você não perdeu seu pai. Toque no seu coração e diga isso: eu não perdi o meu pai. O meu pai, diga isso com autoridade, o meu pai continua comigo. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Na ausência do filho, na ausência do sonho, na ausência da perspectiva, na ausência do projeto, Ele continua presente, porque Ele é o Pai que está presente todas as horas. Ana tinha um sonho, ela queria ser mãe, e ela ouvia de Penina todo tipo de xingamento. Penina tripudiava da vida de Ana. Olha, imagina as palavras: você é uma derrotada, você não vai ser mãe, você não vai ser realizada. Enquanto isso, meus filhos crescem fortes e saudáveis. Até que Ana, num ato até de desespero, desiste de acompanhar o seu marido, que constantemente ia ao templo. E numa das idas ao templo, ela lembra que ela tem um pai. E eu imagino no coração e na cabeça dela dizendo assim: a madre foi cerrada por meu pai, ele pode abrir e mudar o quadro. Ela encosta numa das colunas e começa a chorar copiosamente. E é isso que me aponta ao culto de hoje, quinta do clamor. Mas não era chorar de todo jeito, porque tem gente que quando chora, chora como uma espécie de um coitadinho. Tem gente que quando chora, chora daquele jeito que tinha. É antigo isso, viu, irmão Alexandre? Eu acho que você vai lembrar. Ó céus, ó vida, lembra disso? Tinha, eu não sei se era uma raposa, uma hiena, não sei. Era uma hienazinha, né? Ele é um coitado. Ou então que chora como um pidão. Eita, sabe aquele menino na hora do recreio, né? Que vem com aquele, dá um pouquinho aí, e bota a mãozinha, e enche de um punhado de pipoca, e acha que ali já é maravilhoso. Mas o meu Deus, Ele não derrama um pouquinho sobre o nosso punhado da nossa mão aqui. Ele derrama rios e rios de graça, rios e rios de bênção. E a maior delas, Ele já derramou duas: a tua vida e a tua salvação. Se fosse só isso, glória a Deus, porque não é só isso, já é tudo. Mas Ele vai muito mais além. Aí Ana começa a chorar das pilastras do templo, e ela chora de uma maneira tão grande, que aquilo chama a atenção do sacerdote Eli, que só conseguia ver a boca dela se movendo. Tem hora que na tua vida nem a boca consegue se mover, não é assim? Nem a boca consegue balbuciar qualquer que seja a palavra, mas o Espírito Santo, que transforma os nossos gemidos com dores inexprimíveis, leva diretamente para o Pai. Diz assim: olha, aqui está a oração do teu servo, Deus. Talvez ele está pedindo até errado, mas a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para consolar. A gente está aqui para trazer para ti, e que possa ser transformado como um incenso suave as suas narinas. Recebe, Deus, porque é legítimo. Recebe, Deus, porque é verdadeiro. Recebe, Deus, porque não é como um menino pidão. Recebe, Deus, porque não é com vitimismo nenhum. Recebe, porque esse é um filho teu, e ele está clamando a quem ele sabe que deve clamar, que é ao Pai.
Aí você clama, você chora, as pessoas ao redor muitas vezes não entendem, assim como o sacerdote Eli. Acham até que você está embriagado. O sacerdote achou que Ana estava embriagada. Até quando tomarás vinho forte ou bebida? Aparta-se disso, mulher. Ela diz, olha, eu não estou bebendo bebida forte, nem nenhum tipo de vinho. Eu estou aqui clamando aos pés daquele que fechou, porque eu sei que aquele que fechou, ele pode abrir. Apocalipse, capítulo 3. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas se Ele quiser, Ele abre e Ele fecha quantas vezes quiser. Se Ele quiser sobre a tua vida, Ele abre e fecha, porque Ele é soberano e todo-poderoso sobre a tua vida. Portanto, no momento em que Deus abrir a porta sobre você, lembre-se sempre que quem fez foi Ele. A madre de Ana foi aberta naquele momento, porque o profeta Eli, e não foi pelo poder da palavra de Eli, mas pelo poder da palavra que Deus colocou na boca de Eli, disse, olhe, seja feita conforme a tua petição. Ana pediu e recebeu, porque ela soube pedir. Jesus diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Porque quando a gente pede, e muitas vezes a gente não recebe, é porque a gente pede unicamente para a gente se vangloriar, para que o nosso ego seja inchado, para que nós tenhamos reconhecimento. Mas quando a gente pede em prol da obra do Senhor, quando a gente pede para abençoar a vida do nosso irmão, isso é saber pedir. Ana pediu, não foi com nenhum propósito, foi dizendo, Deus, se tu me der o fruto do que tu estás me dando, será colocado na tua casa, servirá a ti todos os dias, será como um filho criado totalmente aos pés do pai, e em nenhum momento se apartará. Assim aconteceu sobre a vida de Ana. Ela engravida, meses depois gera aquele que viria a ser a boca de Deus, o profeta Samuel. E aqui eu quero lembrar a você o seguinte, a semente que está sendo gerada dentro de você, se ela é verdadeiramente regada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai gerar frutos tão grandes, que vão anunciar a glória de Deus sobre a tua vida. Porque quando Ana orou, foi atendida pelo Senhor, o fruto que era Samuel virou a boca de Deus. A bênção financeira sobre a tua casa anunciará a glória de Deus sobre você. A conversão do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, daquela pessoa que você tanto quer, anunciará a glória de Deus. A palavra e o homem que será exaltado não é ninguém na face da terra, será apenas aquele que fez, aquele que é e aquele que há de vir. Assim será sobre a tua vida. Por fim, meus amados irmãos, eu termino dizendo que sempre que nós tivermos a dádiva de receber do nosso Deus milagres, maravilhas, prodígios, sinais, bênçãos, a sua graça sobre nós, jamais esqueça que quem fez foi Ele, e que você é apenas o instrumento, que você é apenas o canal. Lembre-se sempre de usar a bênção que você recebeu, não em seu próprio favor. Sabe quantos milagres Jesus fez em seu favor? Nenhum. Sabe quantas vezes Jesus multiplicou o pão porque Ele estava com fome? Nenhuma. Sabe o que a Bíblia diz na multiplicação dos pães e dos peixes? Que Jesus, movido por íntima compaixão, unicamente por amor, é que Ele fez por aquelas pessoas. Quando Ele fizer por amor da tua vida, lembre-se que quem fez foi Ele, e você entrega na casa do Senhor. Você consagra na casa do Senhor. Deus, tu me deu um filho, porque é que nós apresentamos as crianças aqui.
Tu me deu o filho, quem me deu fosses tu, Senhor. Ele pertence a ti. Deus, tu me deu esse lugar onde hoje eu posso chamar de lar. Foi tu quem me desse a força necessária para que eu pudesse trabalhar, batalhar. Você vai ter o seu esforço, você vai ter algum mérito, mas saiba que toda a glória será de Deus. Assim foi sobre a vida de Ana. Ela que havia sido humilhada, ela que havia sido escorraçada, ela que era mal vista pela sociedade, agora virou a mulher que gerou aquele que seria a boca de Deus. Mas em nenhum momento ela foi ingrata. Ela disse: Deus me deu, pertence a Ele. Você pode dizer isso comigo? Se Deus me der, diga com fé: se Deus me der, pertence a Ele. Se você entendeu isso, glorifique o nome do Senhor. E deixa eu te dizer, Deus vai te dar. Vou repetir para você: Deus vai te dar. Saiba apenas pedir. Peça, clame, chore, não se importe inclusive com o que o sacerdote ou que qualquer outra pessoa vai pensar a respeito de você. O que importa não é a palavra que está saindo da tua boca, o que importa é o sentimento que está dentro do teu coração. E se o sentimento que está dentro do teu coração é para viver para o reino, glória a Deus, vai acontecer. Que Deus ele possa te abençoar ricamente, abundantemente, assim como foi sobre a vida de Ana. O mesmo Deus que estava sobre a vida dela é o mesmo Deus que está sobre a tua vida. Que a palavra do Senhor possa ter penetrado no teu coração e você possa gerar frutos, frutos que foram sonhados pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.